Boa noite a todos. Hoje é domingo, dia 8 de junho de 2025 e hoje estamos aí nessa live para falar um pouco sobre o furo do alfinete. Durante essa semana eu vim anunciando e propus um tema, né, da alma à psique, uma ferida esquecida. E o intuito justamente veio para poder trazer esse esclarecimento, porque já fazem alguns meses, na verdade 2, que eu comecei esse projeto chamado O Furo do Alfinete. E o furo do alfinete ele se trata justamente de uma compreensão acerca da própria busca do ser humano, na sua individualidade, né, em compreender certas coisas que lhe acometem no seu desenvolvimento, na sua trajetória, de todos os aspectos que auxiliaram em uma certa medida na conformação da sua existência até chegar no presente momento. Então, por que o furo do alfinete da alma à psique, né? Primeiramente, boas-vindas, né, a cada um que se faz presente aqui. E é uma alegria poder tê-los aqui comigo, né? Assim como todos os domingos nós estamos ao vivo também com outros amigos e colegas que fazem parte desse processo. E em uma certa medida, se parar para pensar, e aí onde a gente pode sinalizar o que é o furo do alfinete, né? Cada um dos colegas que esteve aqui, em uma certa medida, contribuiu e trouxe, né, essa dimensão pequenina, né, da existência através das situações que eles compartilharam. Eu me lembro, não sei se vocês se recordam, que no início, o primeiro encontro, né, que foi no mês de abril, nós tivemos aqui um psicólogo iniciando, né, essa série temática, O Furo do Alfinete, foi bastante assertiva, ser iniciada com esse amigo, que hoje é um amigo, né, o Bruno, um abraço para ele, e todos os demais que se sucederam, né, assim como o Victor Bergamini, o Vinícius Tavares, o Natan Estácio, o Rafa Carlesso, depois vieram ao encontro com elas, com a Luciana Cresto, a Dani Machado, a Vanessa e também a Fabrícia nesse domingo que passou, né? Um tema também bastante interessante para a gente pensar, porque ela veio trazer a questão do luto, né? E sem sombra de dúvida, todos nós haveremos de passar por isso, né? Esse é um dos principais furos, né? Que acometem a vida do indivíduo, do ser humano. Na próxima semana, no domingo que vem, vamos retomar, né, o furo do alfinete do encontro com eles, onde vai estar presente o Everton, depois vai vir o Gustavo e depois o Charles. E no mês de julho teremos um encontro com elas, segunda fase também, com mais algumas convidadas que mais para frente aí eu vou estar anunciando. Então, eu penso com frequência como expor isso com clareza em relação ao que é o furo do alfinete, né? É uma coisa tão pequenina que é capaz de comprometer a própria compreensão do ser humano na forma como ele se enxerga e se relaciona com as pessoas, né? Então eu anotei algumas coisas aqui, um abraço para quem está entrando, o Luiz, Alano, a Priya, o Kleber, o Fernando, que acabou de chegar. E para não me estender e ser bastante objetivo, né? Quando você olha para a sua vida e o seu dia a dia, você consegue identificar muitas vezes um sussurro, né? Uma dor ou uma certa angústia, aflição, e às vezes isso acaba tomando uma outra direção porque a gente acaba buscando encontrar respostas e nem sempre elas nos satisfazem. Às vezes ela dopa, ameniza ou prolonga, né, na verdade, né, aquele tipo de sofrimento e a gente acha que conseguiu resolver. Então o furo do alfinete ele se trata justamente disso, de ir direto ao ponto para saber em que momento da nossa vida algo se abriu ao ponto de trazer um desequilíbrio no nosso desenvolvimento. Só que assim, o furo do alfinete, ele não é uma sentença, né? Ele é sintoma de algo em que a gente vai buscar compreender. Eu falo isso porque, né? Quem está aqui provavelmente, se não faz, conhece e aprecia, né, o processo terapêutico, porque o processo terapêutico ele é essa escuta, né, desse ego auxiliar na busca desse profissional que vai nos auxiliar em uma certa medida a compreender do que se trata, né, aquilo que muitas vezes a gente não consegue resolver diante das tensões, das pressões mal articuladas ao longo da nossa vida. É uma situação aqui, outra ali, outra acolá. Então, o furo do alfinete vem justamente disso, né? Uma escuta acolhedora para buscar encontrar, né, junto com a pessoa que se propõe a compreender, né, do porquê ela vive aquela situação. Né? Quando você analisa a sua vida, você consegue identificar algum tipo de lacuna, algum tipo de inconsistência ou de inquietação. O ser humano, de um modo geral, né, a gente sabe que
ele por si só parece que tem em si uma insatisfação. Tinha uma canção que eu me lembro há um tempo atrás que eu gostava muito, que falava que infelizmente a insatisfação ela é um mal comum entre nós, né? Essa insatisfação pode vir de vários fatores, de várias situações, né? Se satisfazer ou se dar por satisfeito muitas vezes também pode levar a um certo acomodamento existencial, mas não é disso que se trata, né? Essa insatisfação parece que as coisas nunca estão como deveriam ser, como de fato devem ser, né? Dentro da nossa visão. Então, compreender o furo do alfinete se trata justamente disso, de ir com uma lupa naquela situação, naquela circunstância, porque a dor que se apresenta no momento, ela nada mais é do que um sintoma de algo que aconteceu, que veio escalonando enquanto a gente foi vivendo para tentar anestesiar para que a gente pudesse sobreviver e chegar até o momento, né? Para quem tem as suas dores, porque de certa forma todos nós temos, né? As nossas inquietações existenciais, outras mais, outros menos, né? Então o furo do alfinete é essa proposta disruptiva, a palavra da tendência do momento disruptivo, né? Porque eu fiquei pensando e analisando a minha própria vida, como externalizar simbolicamente o furo, essa busca individual que em uma certa medida está em todos nós. O poeta ele fala uma coisa bastante interessante, que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que ele o tema, para que ele o busque, né? C.S. Lewis ele é um escritor também que ele dizia que a dor ela é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido, né? Então, quer dizer, cada um vai buscar o seu modo, tentar preencher essa situação na sua existência, né? E, infelizmente, por que a provocação foi feita no tema, né, desse dia? Da alma à psique. A alma, na verdade, como se propunha a própria terminologia da psicologia, né? Logia, estudo, psico-alma, né? Então, a alma hoje, ela se reduziu, infelizmente, ao aspecto psíquico e à mente, né? Então, muitas vezes não se leva em consideração toda a dimensão da complexidade do ser humano, né? Eu tenho o Fernando aqui, que é um amigo, ele é esposo também de uma amiga de longa data, e eles costumam falar sobre a tricotomia, uma palavra assim diferente, né? Da pessoa, né? Corpo, alma e espírito, ou seja, somos um ser trino, né? E é interessante que há padrões na natureza, né? Apresentando e apontando sobre essa situação, né? Sobre três, né? Para dar sustentação, né? Uma cadeira com um pé só não se sustenta, com dois mais ou menos, fica meio capenga, mas se você consegue articular e organizar os três, você consegue colocar ela, né? De forma a estabilizar, né? Então, o que é uma ferida esquecida, né? Uma ferida esquecida diz justamente isso, né? A forma como a gente foi criado, as coisas que a gente recebeu, as impressões que foram inculcadas na nossa mente na forma de lidar e responder com os desafios que a vida nos coloca, né? Interessante que tudo começa na família, né? A família é o seio da própria sociedade, como a gente fala, mas como diria Chesterton, ele dizia que a família é a fábrica da sociedade, né? Ali dentro da família, é onde acontece esse momento de construção dos indivíduos que vão ser lançados na própria sociedade. Interessante também observar e notar que dentro da dinâmica familiar, se há alguma falta, algum excesso, isso em uma certa medida vai acabar refletindo, repercutindo na forma como esse indivíduo encara a si mesmo e o mundo, né? E aí por isso o furo do alfinete, né? O furo do alfinete, então, ele conta com essa dinâmica do desenvolvimento da pessoa enquanto ela vai buscando respostas e também vai tateando certas coisas que ela não consegue lidar na sua própria vida. Interessante que os traumas não nomeados, né? Às vezes, hoje tem nome para tudo, assim, às vezes até um excesso de nome para tudo que acomete o ser humano, porque tudo está reduzido à mente, né? Então, eu não posso dizer que eu não sou contrário, né, a qualquer tipo de tratamento que venha ajudar a pessoa a estabilizar o seu sistema, né, a sua fisiologia, o seu distúrbio, o seu desequilíbrio que possa estar sendo manifesto, né, e acometendo ela num determinado momento da sua vida. Entretanto, né, todo sintoma ele tem uma causa, né, e a causa muitas vezes é desconhecida, porque para conhecer a causa que se manifesta no sintoma, muitas vezes tem que cavar fundo, né, e expor a alma da pessoa, né. A alma foi substituída então pela psique e reduziu-se o ser humano a essa modalidade de um ente, de uma pessoa que simplesmente tem uma mente que precisa ser muitas vezes não compreendida, mas tratada. E esse tratamento muitas vezes ele não vai, né, ao fundo, né, daquilo que realmente acontece. Eu estou fazendo aqui uma formação, né,
para mim, né? Junto com outras pessoas que também compartilham experiências semelhantes das suas histórias de vida, e todo mundo tem uma história, né? Interessante que quem não analisa, como diria Sócrates, né, a sua própria vida, ou uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida, remete justamente isso. E o processo terapêutico, ele é essa via de análise da vida do indivíduo que está passando por alguma situação, né? Muitas vezes não é uma questão tão profunda, né? Às vezes é um novo desafio que veio para essa pessoa e ela não soube lidar muito bem com aquilo. Entretanto, quando eu falo do furo do alfinete, justamente é esse lugar onde nós vamos cavando fundo para entender o do porquê certos padrões, certos tipos de reações que nós desenvolvemos e lidamos com a nossa própria vida, né? E a alma foi esquecida nesse processo, porque a psique agora, ela que era o termo, né, que se tratava, né, a alma, hoje foi reduzido à mente, né? E a mente, ela tem todo o seu aspecto que não é fisiológico, né, mas ele é subjetivo, que é essa articulação. Mas se tu restringir o ser humano única e exclusivamente na sua mente e tirar esse aspecto da alma que está atrelado a algo mais profundo dentro da sua constituição enquanto pessoa, a gente acaba relegando, né, o ser humano, e ao invés de encontrar o seu próprio fim, ele acaba sendo um meio para algo que muitas vezes o deixa desnorteado, muitas vezes sem um lugar firme para ele poder consolidar a sua própria trajetória e dar sentido àquilo que está acontecendo, né? É disso que se trata. Então a psicoterapia, segundo o Viktor Frankl, né, ela não pode tirar da vida do indivíduo a dimensão espiritual. Por quê? Porque a dimensão espiritual seria, e é, né, a dimensão mais alta da nossa própria existência, da nossa formação, né? E hoje, né, tudo é patologia, né? Tudo é um diagnóstico, tudo é um laudo. E infelizmente, eu posso dizer assim, né, porque até uma polêmica, né, falar sobre isso. E eu não quero entrar nisso agora, eu simplesmente estou mencionando para que a gente possa entender que, de certa forma, quando a gente tem um aumento significativo nessas últimas décadas, né, de problemas relacionados à ansiedade, depressão, aos transtornos de personalidade e até mesmo de humor, existe toda um amálgama, né, um emaranhado de situações que aqui nós não vamos destrinchar isso hoje, né, mas a diferença, né, que existe entre essa alma e essa psique que hoje é transformada simplesmente na mente é para ir justamente no sintoma e não na causa. E a causa, muitas vezes, também pode ser o motivo pelo qual a pessoa encontra o sentido na sua própria vida, né? Esse também é um ponto importante de destacar. E numa escuta atenciosa diante de um processo terapêutico, a gente consegue, né, encontrar um equilíbrio ao longo desse desenvolvimento, dessa trajetória, né? Hoje nós temos também uma problemática bastante sinuosa, né? Que se chama a medicalização, né? Os rótulos e as superficialidades. Eu estava comentando um dia numa live aqui com algum dos convidados, ou foi numa aula que eu estava fazendo. Eu fui num lugar e aí falei brincando, não sei se vocês já falaram isso em algum momento da vida de vocês, né? E fica à vontade aqui, pessoal, para fazer pergunta. Eu estava num determinado lugar, era um comércio, e aí estava conversando com a pessoa ali, o caixa, né, do mercado, e simplesmente passou um rapaz e ele pegou e parou o que ele estava indo para fazer e juntou uma caixa de papelão que estava no meio do caminho, né? E aí eu comentei, olha aí o TDAH. Ó. Então a banalização também, né? Muitas vezes a pessoa rotula, e é nesse sentido que eu estou falando, né? O rótulo, né? De dizer a pessoa é isso para justificar certo tipo de comportamento, né? E nessa esteira, assim, a gente pode abranger um leque gigantesco, né? Então, há muita pressa em medicar as pessoas, né? Rotular e funcionalizar ela. Claro, casos excepcionais, casos extremos também, que são bastante, assim, posso dizer, recorrentes, né? Por uma série de problemas que a gente tem vivido na sociedade moderna, né? Ameniza, né, aquela situação para que a pessoa possa respirar e parar e pensar, né? Os ansiolíticos, eu tive problema na minha vida durante uma fase ali que eu precisei ser medicalizado e foi importante dentro daquele quadro que eu estava vivendo, né? Eu acredito que algumas pessoas aqui já passaram por isso, eu não sou contra a medicalização, muito pelo contrário, só que dentro da tratativa, né, a gente tem uma espécie de roteiro, né, para compreender, né, todos os problemas até chegar nesse ponto. Então, há casos e casos, como se diz, né? O sofrimento muitas vezes ele é um sinal, né? O que o sofrimento ele revela? Ele revela a dor, né? A dor é essa linguagem que a alma expurga, né, e bota para fora, e às vezes a pessoa não sabe do que se trata, e a depender do caso, ao invés de chegar no furo, né,
ela acaba alargando e acaba aquilo se transformando numa fenda, num abismo na vida dela. Ela vai viver a vida inteira, ou boa parte dela, né, desnorteada, sem saber muito bem o que fazer, né, como lidar ou para onde ir. Então os sintomas, eles são pedidos, né, de escuta, né? A pessoa sintomática, né, que ela está tendo um sintoma. O corpo, por exemplo, físico, né, ele manifesta a dor quando a gente sofre algum tipo de situação e ele é visível, né, e a gente precisa ali reparar, né? Um sangramento, por exemplo, né, se não for tratado ali, a pessoa pode vir a morrer, né? E o que acontece na alma é uma coisa mais sutil, e essa alma, nessa sutileza dessa dor, muitas vezes é mascarado, né? Muitas vezes pela falta de compreensão e até mesmo da falta de habilidade, né? Que a gente acaba não tendo para lidar consigo mesmo, né? Porque nós sabemos, né? Isso é verdade. Quando queremos tomar certas atitudes e justificar certas coisas, nós conseguimos racionalizar na nossa mente certos padrões de pensamento, certas justificativas que podem, né, trazer uma certa paz para que a gente possa executar aquilo que a gente acredita ou pensa, né? Então a dor, ela aponta para um sentido, né? O Viktor Frankl vai falar também que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que ele encontra sentido. O sentido do sofrimento muitas vezes é um propósito redentivo na vida daquela pessoa, porque já perceberam, né, que muitas vezes a gente tenta amenizar a dor, né? Oi, Lu, tudo bem? Boa noite. A gente tenta amenizar a dor. E claro, né, a dor, ela é inerente a cada um, né? A forma como cada um vai lidar, a depender do caso da situação, ela pode ser algo mais abrasivo, algo mais agravante. Entretanto, nós não estamos aqui para propor a cura dos males, né? Mas simplesmente apontar uma direção e apontar um caminho, né? Será que você já deu ouvidos para essa dor e buscou entender do que se trata? O furo do alfinete fala justamente disso, né? Então, não é a dor que destrói, né? É a ausência de sentido. Então, o que é o furo do alfinete? Resumindo, colocando em miúdos, para não me estender. O furo é pequeno, né? No caso, né? Invisível, quase invisível. Mas é por ele que muita coisa passa, né? Ou escapa, ou entra. O que se passou na sua vida, né? Que muitas vezes a gente pode associar isso, né? Então, o furo do alfinete é esse lugar muitas vezes imperceptível, mas que é real e tem o seu efeito na nossa vida, né? Uma dor discreta que rasga sem aniquilar, mas que pode transformar. O furo do alfinete é uma dor discreta que não aniquila, mas rasga, né? Muitas vezes a vida da pessoa, e ela vai se preenchendo de inúmeras quimeras, fórmulas, tentando amenizar, apaziguar ou se sentir bem. Já percebeu que muitas pessoas falam, o importante é se sentir bem. Muitas vezes aquele desconforto que está ali é algo que está sendo sinalizado dentro da vida da pessoa para que ela possa rever a sua própria trajetória, e ela muitas vezes ignora isso. Só que, bom, é bastante reiterada as vezes que eu ouvi essa frase. Gustavo está aqui também, um abraço, Gustavo, vai estar conosco aí daqui a alguns domingos. Nós podemos negar a realidade, mas as consequências de negar a realidade não, ela vem. E a gente pode tentar se esquivar. O furo do alfinete é isso, ver atrás do sintoma, atrás daquela dor, o que ela está sinalizando. Porque a verdade, ela está na realidade, ela não se dobra diante da nossa vontade. Este é o ponto. Muitas vezes nós viemos numa trajetória negando, anestesiando, se dopando, né? Hoje temos uma geração chamada, né, a geração dopamina, né? O que isso significa, né? São esses estímulos não só sensoriais, mas de substâncias alimentares, da própria sociedade moderna, né? Pela qual a gente tem vivido tempos líquidos, como diria Bauman, né? Zygmunt Bauman. Então é disso que se trata, né? Olhar de perto o furo do alfinete como uma lupa e tentar identificar aquilo que rasga, que é sutil, mas que é evidente na vida de cada vivente, de cada indivíduo, né? O furo é o ponto de inflexão, onde a alma começa, né, a se conhecer, a se revelar. Então o furo é o ponto de inflexão. Qual é o furo na sua vida, né, que tem feito você muitas vezes ficar parado, travado ou muitas vezes estanque diante de qualquer situação que seja, né? Rumi vai dizer o seguinte: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, em mim. Então, às vezes, a gente tem um problema muito sério aqui, ninguém está criando um sadismo, né, para dizer, vamos romantizar a dor, porque dor ninguém gosta de passar, ninguém gosta de sofrer, né? Entretanto, o mundo, né,
que a gente vive. Esse é um fato, não é uma coisa que eu estou inventando, esse é um fato, né? Se a gente for pegar a tradição de pensadores, de pessoas que encararam a vida de frente, elas vão dizer e vão reconhecer, de fato, a dor e o sofrimento é inevitável, mas a forma como encaramos isso de frente é o que vai fazer a diferença no resultado, né? E o furo do alfinete vem nessa pegada, vem nessa proposta, né, de mostrar o ponto de inflexão onde dói e trazer a luz para aquilo, né, para que o indivíduo possa encarar de frente. Então, você que está aí nos acompanhando, fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigado por você estar aqui nessa noite, né? Eu vim justamente de forma bastante fluida, informal, trazer um pouco dessa questão, porque eu venho falando do furo do alfinete. Eu não sei se as pessoas chegaram à compreensão do que é isso. Nos próximos meses nós vamos trazer mais informações para consolidar melhor isso no imaginário das pessoas. Imagine que um alfinete, por ser algo pequenino, né, ele tem a capacidade de fazer um furo numa garrafa d'água. Eu tenho aqui. Você fura ela, né? A água vai vazando devagarinho, né, numa lentidão ao ponto de chegar a esvaziá-la, né? Então, às vezes, a vida do indivíduo vai se diluindo porque ele não encontra sentido, não identifica aquilo que aconteceu, esse ponto de inflexão na sua própria vida. Dentro de uma formação de psicanálise, da própria psicologia, na psicoterapia, nós aprendemos que a gente, na verdade, é influenciado pelo ambiente que a gente é criado, né? Então, o ambiente ele tem um fator condicionante na forma que a gente enxerga o mundo. Aí tu vê hoje, por exemplo, né, pessoas aí, eu gosto de exemplos, né? Então, quando a gente analisa a nossa vida, a gente tira exemplos. E aí, Valdir, certinho, quanto tempo? Valdir, um abraço. O Valdir faz tempo, hein? Um abraço, Valdir. Quando nós vemos situações na nossa vida e olhamos para ela com uma lente mais fiel à verdade, porque falar de verdade hoje é um incômodo para muita gente, porque todo mundo diz, né? Eu já disse muito, mas cada um tem sua verdade. Não, de fato, realmente, cada um tem sua verdade, não há o que ver, né? Só que assim, quando aquilo é verdadeiro, quando tu é fiel na descrição daquilo que aconteceu, indiferente a tu gostar ou não daquilo, né? Eu errei ou eu não errei, eu me excedi ou eu não me excedi, né? Excessos e faltas, porque quando a gente busca justificar a nossa própria vida, tinha um pensador que dizia que só os culpados tentam se justificar. Eu esqueci o nome dele agora, acho que é o Molière, né? Então, quem se muito se justifica, né? Na verdade, de repente está querendo tapar o sol com a peneira, ou encobrir, ou fazer uma cortina de fumaça para não encarar de frente, né? Então, tem um ditado português que fala, filo por quilo, né? Fiz porque quis, né? Então, assim, o Olavo de Carvalho é interessante que ele dizia assim, ó, o nosso desafio é nos transformarmos na testemunha fiel da nossa experiência, e o furo do alfinete é isso, é levar a gente, a mentira vestida de verdade, justamente. O furo do alfinete é isso, ele escancara, né, essa dor, por pequenina que seja, e mostra, e aí, foi isso, foi aquilo. Hoje se fala muito de culpa, mas a questão não é a culpa, é a responsabilidade ou não que a pessoa teve diante daquela situação, né, por excesso, por falta, por mentira, como a Pri falou, né, porque a mentira, infelizmente, ela anda solta, né? E na nossa mente, uma racionalização, às vezes equivocada, ela é uma mentira que nós contamos, não é a neurose. Opa, quando a gente trouxe o Victor aqui, ele falou de neurose, né? Todos têm a sua, né? A neurose é uma mentira contada para mim mesmo que eu esqueci e varri para debaixo do tapete, né? Uma neurose, ela é um sintoma, ela não é a causa. A causa é, por que eu menti? Então, às vezes, em caso de atendimento, né, uma pessoa vem se clamando e chorando, mas não sabe muito bem por que, ela simplesmente chora. E aí, nessa busca por compreender, né, onde chegou aquele ponto na história daquela pessoa que levou àquela condição, é onde muitas vezes, durante um processo de escuta, né, um processo de atenção, a gente vai desenvolvendo hipóteses e possibilidades para entender onde estão os furos, né, na história daquela pessoa. E alguns caminhos diante dessa proposta, né? Ir além do sintoma, um reencontro e uma integração. Por que choras? É a pergunta. Ou por que o pânico? Está sem rumo? Né? Não fuja da ferida. Ela pode ser o seu início, o início dessa trajetória, que encontra sentido além do sintoma e além da dor. Né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu estou bem feliz porque olhar para a sua própria história, para a sua própria vida e ser testemunha fiel é não omitir e não esconder nada, não varrer nada por debaixo do tapete. Eu vou dizer, por exemplo, quantas vezes nós nos pegamos condenando aquilo que praticamos, né?
Então esse é um ponto de inflexão também. Por que fazemos isso? Do que se trata? É uma defesa da nossa pessoa para não expor uma certa vulnerabilidade? Hoje o Gustavo passou por aqui, não sei se ele está por aqui, ele fez uma postagem assim que uma pérola, né? Eu comentei com ele, né? Dois elementos importantes nessa busca da pessoa, né? Reconhecer que ela não é autossuficiente, que ela precisa de ajuda e também baixar a guarda, né? Sair dessa soberba, né? E buscar no caminho da humildade. Eu não sei se a Karine está por aqui, ela teve semana passada. Ela me deu uma dica que eu não conhecia, eu tenho buscado prestar mais atenção nisso, né? Dentro da fé cristã, católica, tem uma oração chamada, na verdade, a ladainha da humildade, e eu tenho refletido sobre ela diariamente. E Fabiano, tudo bem? Eu tenho refletido sobre ela frequentemente, diariamente, e realmente, às vezes a gente cria muita expectativa porque o ambiente que a gente foi formado fez com que a gente desenvolvesse certos padrões de comportamento e de pensamento, né? E essa mentalidade distorcida em relação a si e a própria realidade é o que acaba aprofundando a ferida que veio por conta do furo do alfinete, né? É disso que se trata. Então, qual é a visão? Qual é a realidade? A realidade está posta, ela não se dobra diante das nossas interpretações, muitas vezes equivocadas. Então, Tomás de Aquino vai dizer o que é verdade, que é a adequação da inteligência à coisa. Que coisa? O que está na nossa própria vida, né? O processo psicanalítico, o processo analítico é olhar para a sua própria história, né? E conseguir dar nomes às coisas, ou numa linguagem mito-poética, né? Exorcizar os demônios, né? O que é que isso significa? Todos nós possuímos sombras, né? Lugares muitas vezes escorregadios. Até compartilhei essa semana agora uma analogia do furo do alfinete, o furo do alfinete com a noite escura da alma do São João da Cruz. Que é esse lugar, esse momento na vida da pessoa, do indivíduo, em que ele é levado incondicionalmente a ter que parar, porque algo está acontecendo. Só que é semelhante a um veículo, né? Uma hora vai dar problema, né? Então a revisão na nossa vida, né? Tanto que é interessante que eu tenho utilizado há algum tempo, para quem não sabe aqui, eu já migrei por várias buscas, né? De espiritualidade, vamos colocar dessa forma, né? E faz alguns anos que eu acabei aí, Victor, certinho? Estava falando de ti até agora aí. Migrei, vamos usar a palavra, né? Uma conversão por convicção, né? Ao catolicismo, né? E lá dentro é uma pérola que eu encontrei, na verdade são várias, né? Um baú de tesouro inesgotável, né? E cada ensinamento que tem ali é uma preciosidade, né? Para essa questão da alma. E tem um tripézinho aí que eu estava falando no início da nossa conversa, né? Bem interessante para a vida da pessoa que busca esse desenvolvimento, que é exame de consciência. Esse é o ponto, exame de consciência, né? Examinar a si próprio. O apóstolo São Paulo vai dizer, né? Examinar a si próprio, né? Examina-te a ti mesmo, né? A máxima lá filosófica, né? Então, uma vida que não é analisada, que não é examinada, não vale a pena ser vivida, né? Esse é o ponto. Um dos pontos, né? Porque o furo, na verdade, pode ser não só um, né? Mas é uma infinidade, né? Uma coisa pode levar a outra e desencadear um processo, efeito dominó, efeito cascata, né? Que vem assim acumulando na vida do indivíduo várias camadas, né? E essas camadas, que muitas vezes se chama dentro da psicologia analítica, fala-se de persona, fala de outros termos que às vezes só confunde, não é que não confunde, cada especialista, cada profissional dessa área que se dispôs, né? Porque dentro da psicologia a gente vai ter assim uma divisão ao longo da história, né? Até então, a gente vê que a alma na história humana, né, ela tinha cada um dentro de uma cultura um significado distinto, né? Nós chegamos na modernidade separando o indivíduo da sua alma, né, e colocando ele dentro de um rótulo, né, que é a sua mente. A mente é o campo geminal das possibilidades infinitas. Tem alguém aqui pedindo para entrar aqui. Oi, Ione, tudo bem? Então, o que acontece? Encontrar o furo, o ponto de inflexão na nossa vida. E a proposta, essa que eu estou lançando, né, que já vem há alguns meses, tendo alguns insights, alguns spoilers, os convidados todos que passaram por aqui, os que virão, eles representam em uma certa medida furos de alfinete, não eles, né? Aquilo que eles vêm trazer para a gente, né? Deixa eu reiterar aqui. Então, todos eles, em uma certa medida, nomearam coisas, situações e processos que acometem o indivíduo na sua formação, no seu desenvolvimento, no seu processo de busca, né, por sentido na sua própria vida. Então, há sentido. E o furo do alfinete é esse lugar
onde a gente consegue identificar com mais clareza do que se trata a dor que vem às vezes manifesta num sintoma na vida do indivíduo. O Furo do Alfinete é essa proposta, uma proposta que tem se consolidado num projeto terapêutico para ajudar as pessoas de uma escuta segura, né? Uma escuta humanizada, porque hoje tem um problema sério, né? Voltando à questão do diagnóstico, né? Deu até uma polêmica um tempo atrás aí numa conversa que a gente teve, essa onda de muitos diagnósticos, as pessoas estão se autodiagnosticando, né? Estão sentindo alguma coisa, vão lá para a internet, aí começa a descrever algumas coisas ali e, opa, faz sentido, e começa a imputar a si mesmo aquilo que está ali na tela, né? Sem ter essa escuta, porque é no outro, né? Nessa troca, né? De alma para alma, por isso que o Furo do Alfinete é esse projeto, essa construção que está se consolidando de alma para as almas, né? De um para o outro. Não é uma coisa fria, uma coisa sem sentido, diluída. Na verdade, é de outra pessoa que também viveu sua própria vida e tem buscado a cada dia se conhecer mais e mais, né? Porque viver é uma aventura, né? Uma jornada da qual ninguém sairá vivo. Foi o tema que a gente trouxe na semana passada com a Fabrícia. A vida é uma jornada da qual ninguém sairá vivo. E ter a morte diante do nosso horizonte, ela nos faz olhar para dentro de si e perceber se a gente está caminhando numa direção que valeu e tem valido a pena, né? Ou simplesmente passando assim, como se nada fosse nada. Eu quero dizer para você que está aqui conosco, né? Não tenha receio, porque a sua vida é importante na vida de alguém, ainda que ninguém tenha te dito isso, né? Então, é sempre bom, né? A Fabrícia, eu volto a falar dela, ela tem me ajudado bastante em algumas coisas da minha vida. Esse testamento vital que ela trouxe, né? Esse cuidado paliativo no final da vida do indivíduo, né? Como que é tratado isso na nossa vida, né? O professor Olavo de Carvalho também tinha um exercício excelente chamado o necrológio. Seria uma idealização da pessoa como se ela tivesse no final da sua vida olhando para ela, toda transcorrida, e se ela chegou no lugar na qual ela tinha se proposto, né, a chegar. Então, a vida carece de sentido porque a gente não encontra esse lugar da dor que se manifesta num sintoma e ofusca a nossa própria pessoa, a nossa própria individualidade. E lembrando, o Bruno também ele trouxe algo aqui fundamental, né? Cada um deles, o Natan com a sua história de vida, o Rafa Carles com a arte, né? O Victor que passou por aqui também falando de neuroses. Essa é a questão, esse é o ponto, olhar para a sua própria vida e saber nomear as coisas. Cada coisa está no seu devido lugar, porque hoje assim, às vezes a mente é muito bagunçada, né? Às vezes a gente recebe tanta coisa no nosso desenvolvimento. Interessante perceber, havia um ditado em Israel em que as pessoas tentavam também se justificar a sua própria vida pelos seus antepassados. Esse é um outro ponto importante para se pensar. O Furo do Alfinete vai aí também. As pessoas diziam, os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Os pais comeram as uvas e os filhos dos dentes... os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Deu um trava-língua aqui, né? Vou repetir. Os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Eles estavam querendo justificar certas atitudes, certos comportamentos pela vida dos seus antepassados, né? E tem muita gente se configurando numa narrativa para dizer, como diz aquela canção, né? Não é a canção, é uma metáfora, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Estanque, fechado, e a pessoa não está disposta a buscar, né? Então, assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu estou aqui para simplesmente trazer essa provocação na proposta do Furo do Alfinete, porque as pessoas sempre vão apontar o dedo e vão sempre ter algo para dizer umas das outras. Esse não é o ponto, a questão é quem tu és. Para onde estás indo, de onde tu veio? Será que é compreensível olhar uma vida dentro de uma rota, de uma trajetória, né? Esse é o ponto, porque, como diz a metáfora, né, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. A Vanessa falou sobre isso também aqui, quando a gente estava falando da questão das bonecas lá, Reborn. Agora eu vi esses dias os caras dos bonecos, né? Do boneco não, do carro no meio do mato, fazendo trilha de controle remoto. Tudo bem, nem vou entrar nessa aí agora, mas essa é a questão. Esta é a questão, né? Olhar para si diante da eternidade, que é a poesia que eu trouxe lá no início, falando que o poeta ele escreve certa vez, né? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que ele o tema. O que significa ele? Para que ele busque. Tarde te amei, de Santo Agostinho, né? Tarde te amei. A alma dele ansiando. Para quem tiver a oportunidade, leia o livro Confissões de Santo Agostinho. É uma alma aberta diante
alma nua, né, diante da eternidade, né? Olhando para si, na sua história e entendendo com clareza quais foram as intenções que ele teve diante de cada situação. Por que ele fez aquilo que ele fez? O que estava sendo racionalizado e justificado na mente dele? Então, nós sabemos que a nossa mente é perita em nos dar balões e também racionalizar as coisas pelas quais nós queremos justificar certas atitudes, certos comportamentos, certas formas de agir, reagir, interagir no cotidiano com as pessoas, né? E o Furo do Alfinete se trata justamente disso, reiterando que cada pessoa que passou por aqui foi e é essencial para nos auxiliar na compreensão. Se você puder voltar lá na grade do Instagram, você vai ver que sempre há uma sequência ali, né? Mostrando um convidado e depois algumas mensagens sobre aquilo que ele trouxe. Trata-se justamente disso, analisar. Hoje a gente sabe que tem tanto conteúdo aí na internet, eu não estou aqui para inventar roda, porque a roda já foi inventada, né? A questão é, eu tenho buscado e tenho encontrado luz sobre a área da minha vida, e o furo do alfinete, ele é esse simbolismo que eu encontrei para colocar para fora. O furo do alfinete é isso. É encontrar o ponto de inflexão. É um nome, o furo do alfinete. É um nome que faz a gente pensar. Furo, alfinete, furo. É algo pequeno, feito por um alfinete, que pode ser uma pessoa, uma situação, uma circunstância, né? Então é disso que se trata. Só que assim, a gente tem muitas vezes uma via de mão dupla que confunde a vida das pessoas. Nós falamos aqui desse alto índice de autodiagnosticação, né? Uma quantidade assim imensurável de diagnóstico. Hoje muitos transtornos eles viraram elásticos assim que conseguem abarcar uma série de situações, e hoje se a gente chegar de pertinho, cada indivíduo hoje pode ser diagnosticado com algum tipo de transtorno, né? E será que o transtorno não é o sintoma de uma dor ou de um problema mal resolvido que a alma está clamando e pedindo sentido para encontrar a direção? Essa é a questão que o Furo do Alfinete busca trazer para a gente nessa reflexão. Então assim, eu também vou ter novidade nos próximos dias. Fiquem ligados aí nas redes. Quero agradecer. Foi uma conversa breve, para não me estender e não ficar cansativo. Agradecer às pessoas que passaram por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Obrigado a todos que passaram aqui. Eu vou até mencionar brevemente aqui. O Luiz esteve aqui, não sei se passou mais alguém, não viu. O Kleber, a Priya, os amigos e colegas da formação de terapeutas Arthur Schumann. A Luciana, a Gracinha, tudo bem, Gracinha? O Gustavo vai estar aqui conosco, não percam. O Tiago, um abraço, Tiago. O Valdir, né? O Valdir tem uma história com ele também, o Valdir. O Valdir foi uma época que eu trabalhei com arqueologia, foi um tempo bom. O Fabiano também, um abraço, Fabiano. A Ione, o Bregamini está aí também. O Vini acabou de entrar e eu estou saindo, Vini. Nós temos que fazer de novo um papo animal, só que aprofundar mais isso aí. Estava explicando aqui, pessoal, o ponto de inflexão que é o furo do alfinete, nesse lugar onde o sintoma indica uma reflexão ou um chamamento à realidade do indivíduo. A dor é sintoma. Muitas vezes o sintoma não é tratado como deveria, porque fica na superfície, né? E é disso que se trata. Então, não fuja da ferida, né? Não fuja da ferida, porque ela pode ser o quê? O chamado da alma para algo que precisa ser resolvido. Resolver as pendências que muitas vezes geram tendências é o caminho, né? O caminho do meio, que não é nem no excesso, nem na falta, né? É esse equilíbrio, essa harmonia. Então, eu agradeço a cada um que esteve aqui. Nós vamos ter mais encontro com eles aí nesse mês ainda de junho, né? Vamos ter 3 encontros. Eu anunciei já ali, o Everton vai estar aqui, é o primeiro encontro, no domingo agora que vem. Depois vem o Gustavo Reis, psicoterapeuta. O Everton é mentor. E depois, no último domingo ali do mês, vem o Charlie Secondo. E aí, em julho, vem elas novamente, só que são outras convidadas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer dúvida ali pode me chamar. Ao longo dessa semana vai ter uma novidade aí que eu vou anunciar. Então, estejam atentos aí às postagens, né? Interajam, compartilhem, enviem para os seus amigos, né? Muito obrigado a cada um que passou por aqui nessa noite. Cada um aqui também é importante e me ajudou, em alguma medida, a identificar certos furos na minha vida, né? Então eu falo isso sem medo de errar, porque eu, abrindo assim a alma, eu me escondi atrás de uma máscara, de um estereótipo, né? Do cara tido como intelectual, mas nunca tinha lido a porcaria de um livro. Só tinha os livros para enfeitar a estante, né? Esse tem alguns aqui, né? Esses que estão aí atrás, eu li todos eles. Se perguntar qualquer coisa, eu posso falar. Tem mais alguns ali. Hoje a biblioteca, na verdade, que eu tenho adquirido, né? Ela tem ali seus livros. Não é, na verdade, algo de luxúria ou algo de soberba, mas é o tamanho da minha ignorância em relação às coisas que eu tenho
necessidade de aprender. Só que a gente aprende muito com o livro, mas também com as pessoas, né? Porque tem um poeta bem interessante que ele fala, tal como ferro afia com ferro, ferro com ferro se afia, né? Assim, um ao outro, né? Essa é a dinâmica da vida do relacionamento. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, né? Essa é uma ilusão. As pessoas, o Vini está aqui, ele pode, né? Ah, eu prefiro lidar com o bicho do que lidar com gente. Realmente, é difícil lidar com gente, porque expõe. Eu tenho o meu padrinho de crisma que ele tem uma frasezinha ali que ele fala assim, ó, reconheça, eu sou o teu espelho. Ele é careca, mas não é por isso que ele está falando, é porque o Jung, eu acho que falava isso, né? O que me incomoda no outro é o que muitas vezes não consigo olhar dentro de mim. Porque o outro está refletindo aquilo que eu não quero parar para pensar e analisar na minha própria vida. Então, pense sobre isso. Muito obrigado, né? O furo do alfinete está aí e vamos embora, como diz o outro. Um abraço a todos, uma boa noite, né? Uma boa semana e fiquem com Deus. Valeu, pessoal!